Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens mais intensas da Bíblia, um capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele levanta uma questão que, nossa, ecoa até hoje, e a resposta é bem surpreendente. Certo, vamos direto ao que interessa. O capítulo inteiro, na verdade, gira em torno de uma única pergunta. Mas que pergunta, hein? Será que Deus rejeitou o seu povo? A resposta que Paulo vai construir é muito, mas muito mais profunda do que um simples sim ou não. E a resposta de Paulo já começa com sonoro de modo nenhum. Mas ele não joga essa resposta no ar e pronto. Ele constrói todo um argumento, camada por camada, para mostrar por que as promessas de Deus são, de fato, inquebráveis. Vamos lá, a primeira parte do argumento dele é a seguinte: essa suposta rejeição nunca foi total. Paulo diz que em toda a história, Deus sempre guardou um remanescente. O que é isso? Um núcleo fiel, mesmo quando parecia que todo mundo tinha abandonado o barco. E a primeira prova que ele usa é ele mesmo. É como se ele dissesse: olha, querem uma prova? Olhem para mim. Eu sou israelita. Ele se coloca como um exemplo vivo, sabe? Uma refutação em pessoa da ideia de que Deus tinha virado as costas para o seu povo. Para fortalecer esse ponto, ele vai buscar um exemplo lá atrás na história de Israel. Lembra da história do profeta Elias? Pois é, ele chegou num ponto de desespero total, achando que era o único que ainda servia a Deus em toda a nação, sozinho no mundo. Só que a resposta de Deus para Elias foi, no mínimo, surpreendente. Deus falou para ele: calma, você não está sozinho. Existia um grupo de 7.000 pessoas que não tinham se dobrado. Esse é o tal do remanescente, um grupo que Deus de alguma forma sempre preserva. E aí vem a grande conexão que ele faz. Assim como foi lá na época de Elias, Paulo diz que agora, no tempo dele, também existe esse grupo. E o ponto-chave é este: a escolha deles não tem a ver com mérito, com eles serem melhores. É um ato da graça de Deus. Ou seja, a nação inteira não foi descartada. Ok, mas o argumento de Paulo fica ainda mais elaborado. Agora ele vai explicar que o tropeço de Israel não foi um mero acidente, mas, acredite, fazia parte de um plano muito maior, com uma reviravolta que ninguém esperava. Ele lança então uma pergunta bem provocadora. O fato de Israel ter tropeçado ao não reconhecer o Messias significava que a queda era para ser o fim da linha? Um tombo definitivo? E a resposta, de novo, é um grande não. E aqui vem a parte incrível. Paulo argumenta que esse tropeço teve um propósito totalmente inesperado. Foi justamente isso que abriu as portas da salvação para todos os outros povos, os não-judeus, os chamados gentios. E qual era o objetivo disso tudo? Olha que interessante. Era algo quase psicológico. A ideia era que, ao ver outros povos recebendo as bênçãos de Deus, Israel sentiria uma espécie de ciúme santo, sabe? Um desejo de voltar para aquela relação que eles tinham antes. Para ajudar a gente a visualizar essa dinâmica toda, que é bem complexa, Paulo usa uma imagem muito forte e que todo mundo na época dele entendia na hora: a imagem de uma oliveira. Pensa nessa oliveira como o povo de Deus ao longo da história, ok? A raiz, que é o que sustenta tudo, são as promessas feitas lá atrás para Abraão. Os ramos originais, os naturais, são o povo de Israel. E os que creram e vieram de outras nações? Bom, eles são como ramos de uma oliveira selvagem que foram enxertados ali, no meio da árvore, para compartilhar da mesma vida, da mesma seiva. E aqui está o pulo do gato da metáfora. O que decide se um ramo fica ou sai da árvore não é a sua origem, a sua etnia. Alguns ramos naturais, originais, foram quebrados. Por quê? Por causa da incredulidade. Enquanto outros, os selvagens, foram enxertados. Por quê? Por causa da fé. E junto com essa imagem vem um aviso muito sério, principalmente para os novos crentes que não eram judeus. Olha, não se encha de orgulho. Essa posição na árvore não é um direito adquirido, mas sim um privilégio que só se sustenta pela fé. Chegamos então na parte final do argumento. Paulo revela o que ele chama de mistério. E na Bíblia, mistério não é tipo um caso de detetive, não. É algo que estava escondido e que Deus agora decide revelar sobre o grande final da sua história. E esse plano se desenrola em 3 atos, basicamente. Primeiro, uma parte de Israel passa por um período de endurecimento. Segundo, esse período tem data para acabar. Ele dura até que um número completo de não-judeus tenha entrado na família de Deus. E o clímax? No final dos tempos, todo Israel será salvo.
uma restauração em grande escala. Depois de toda essa construção de argumento, de toda essa explicação, Paulo chega à sua grande conclusão. E ela não é só sobre Israel ou sobre os gentios, é sobre quem Deus é, sobre o caráter dele. E a frase que resume tudo é esta: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que isso quer dizer? Que quando Deus faz uma promessa, quando Ele escolhe um povo, Ele não volta atrás. A fidelidade dele é a base de tudo. No final das contas, a gente vê uma simetria perfeita no plano de Deus. Tanto os judeus quanto os não-judeus, em algum momento, foram desobedientes, e ambos os grupos, no fim, recebem a misericórdia de Deus. Qual o resultado? Ninguém pode bater no peito e se orgulhar. A glória toda vai para a misericórdia de Deus. E diante de um plano tão gigantesco, tão complexo, a resposta humana mais adequada não é o orgulho de ter entendido cada detalhe. Para Paulo, a única reação possível é ficar de queixo caído, sabe? É o espanto, o temor, a adoração. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se no grande plano de Deus um tropeço não é uma queda final, e se a desobediência pode, de forma surpreendente, abrir caminho para a misericórdia, como é que isso muda a nossa forma de ver o fracasso e a fidelidade? Talvez o compromisso de Deus com as suas promessas seja muito mais teimoso e resiliente do que a gente costuma imaginar.